Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo falando aqui, dando continuidade ao nosso curso em formato de videoaula, né, sobre AutoCAD 2D. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas para desenho, as ferramentas da abinha Draw aqui, ó, essas ferramentazinhas aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês todas essas ferramentas e suas funções mais importantes. Tranquilo? Então nossa aula hoje é sobre sobre a abinha Draw. Pessoal, começando, nós vamos falar sobre a ferramenta linha, que é a primeira, né, a ferramenta mais utilizada. O ícone dela está aqui e o atalho dela é L Enter. Essa ferramenta ela pede para a gente especificar, né, o primeiro ponto. Lembrando que eu estou com o Orthomod ligado aqui, então olha, eu consigo fazer linhas na vertical e na horizontal, tá? É uma ferramenta muito utilizada, talvez a mais utilizada de todas, e ela é muito simples. A gente ativa essa ferramenta e aí, como eu disse para vocês, a gente pode trabalhar com as coordenadas ou jogando valores. Por exemplo, joguei meu mouse para a direita, digitei 20, Enter. Fiz uma linha aqui, olha, tá com um zoom muito grande, fiz uma linha de 20. Ó, L de novo. Começando daqui, agora para cima, olha, sei lá, 30. Então agora eu tenho uma linha de 20 na horizontal, outra de 30 na vertical. E a gente vai fazendo. Notem que cada linha dessa é possível a gente selecionar ela isoladamente. Por exemplo, se eu quiser apagar essa linha aqui, eu consigo. Olha. Se eu quiser apagar essa linha, eu também consigo. Tá? Diferentemente de uma outra ferramenta, que é a Polyline. Essa ferramentazinha aqui, que o comando dela o atalho dela é PL. PL Enter. Tá? Ele pede para a gente especificar um ponto. E a Polyline, ela é uma ferramenta que é como se fosse, são várias linhas, né? E aí essas linhas, olha pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é isso, olha. Essas linhas, eu não consigo apagar apenas uma linha, por exemplo, essa linha do meio. Por quê? Porque elas estão todas interligadas. Aí, pessoal, vocês vão ver que essa Polyline aqui, ela está um pouquinho mais grossa, que eu estava trabalhando com ela em outras configurações, mas não tem problema não. Tá? Então, notem que a Polyline é um conjunto de linhas, né? Um conjunto de linhas, e elas estão todas juntas. Eu não consigo apagar ou modificar apenas um pedacinho dela. Depois a gente consegue até explodir, né? Trabalhar com, modificar esse tipo de linha. Nesse caso, não. Então ela serve para isso mesmo. Colocar várias linhas juntas. Existem outras formas de trabalhar com Polyline, da gente fazer, né? Modificar a espessura dela, espessura inicial, espessura final dessa linha, era até o que eu estava trabalhando, mas é uma coisa mais avançada. Vamos focar no que realmente nós vamos usar aqui no nosso curso. Tá bom? Então a linha toda vez que a gente clicar para finalizar uma linha, ela termina ali e você continua outra. Tá? É possível a gente modificar cada pedaço. No caso da polilinha, não. A polilinha uma entidade formada por várias linhas. Tá bom? Depois da polilinha, nós temos aqui o retângulo. Olha, o retângulo aqui. Ele é bem simples também. Ele forma retângulos. Né? Então, ó, o comando, ou a gente ativa ele por aqui, ou a gente faz ele pelo atalho REC. REC. Eu posso fazer o seguinte, pessoal, olha, cliquei em um ponto, tá? Ó, vou fazer de novo, REC, Enter, cliquei em um ponto, opa, REC, Enter, cliquei em um ponto, cliquei em outro ponto. Só que se eu fizer dessa forma, eu não sei o tamanho desse retângulo. Eu não sei qual que é o tamanho em X e o tamanho em Y. Para a gente ter controle, né, em relação a isso, olha, REC, cliquei nesse ponto e uso coordenada relativa, arroba 20,30, ou seja, 20 para X, 30 para Y. Tá aí. Outra forma, gente, que é uma coisa bacana também. Vamos imaginar que a gente tem uma linha aqui, uma outra linha aqui, tá? E eu quero fazer um retângulo que liga esse ponto a esse ponto aqui, por exemplo, ou a metade aqui. Também é possível. Qual que é o mais utilizado? Utilizando coordenada. REC, Enter,
clica em um ponto, arroba, aí você dá as coordenadas, olha, 100,50. 100 em x, 50 em y. Ok? Retângulo, então, bem tranquilo. Passando agora para círculo, pessoal. O círculo ele tem algumas variações aqui. O círculo, o atalho dele é C. Eu vou fazer o círculo aqui no ribbon, tá? Na abinha Draw, beleza? Que a gente vai fazendo um por um. O primeiro, olha, cliquei aqui para baixo, eu escolho o centro, ó. Tá vendo que ele chama, ó, Center Radius. Vou escolher ele e falo qual que é o raio. 20. Se eu medir aqui, pessoal, ó, vou medir, quer ver? Vou medir daqui até aqui, se o raio foi quanto? 20, né? Então aqui tem que ser 40, é isso? Olha lá, 40. Ok? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Segundo. Mesma coisa, só que agora a gente coloca o diâmetro. Se o diâmetro é 40, eu coloco 40, por exemplo, aqui vai dar 40 também, olha. O outro eu digitei o raio, nesse eu digito o diâmetro, tá? O próximo, 2 pontos, ou seja, ele faz o círculo com base em 2 pontos de referência. Por exemplo, olha, vou colocar aqui uma linha aqui, uma outra linha aqui. Ó, quando eu escolho aqui 2 point, eu seleciono aqui, ele faz um círculo que passa em 2 pontos, tá? O próximo é parecido com ele, só que ele é, 3 point. Por exemplo, ó, 1, 2 e 3. Ele faz um círculo que passa por 3 pontos que a gente selecionou. Ok? Também bem tranquilo. O próximo é um círculo tangente a 2 retas, né? Ele é tangente, tangente, tangente é uma reta, tangente é uma segunda reta e a gente digita o raio. Então, ó, vou fazer aqui, ó, sei lá, 100, 100. E vou fazer um círculo tangente a essas duas linhas, olha. Ó, tangente a essa com raio de 70. Beleza? Se a gente medir, vocês vão ver o seguinte. Minha cota ficou um pouquinho pequena, né? Mas a gente consegue ver que o diâmetro é 140. E por último, vou fazer aqui um retângulo qualquer e vou fazer um círculo, ó, tangente, 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 ó, tangente a essa linha e a essa linha. Ele fez, olha. Ele não levou em consideração a linha de cima. Por quê? Porque eu não selecionei ela, né? Eu selecionei as 3 linhas de baixo. Bem fácil, bem tranquilo. Depois, certo, pessoal? Nesse formato de videoaula é bacana porque eu consigo falar assim apenas uma vez e vocês conseguem pausar o vídeo e voltar, fazer pausa, faz, depois ver se deu certo, volta, ver como que eu fiz, né? Então eu tento fazer bastante detalhado, mas se eu fizer apenas uma vez aqui já é suficiente para vocês terem esse material de apoio aí, quantas vezes vocês quiserem. Falamos de linha, polilinha, retângulo, círculo, vamos falar de arco. O arco é a mesma coisa, só que o arco tem muitas opções aqui. Para nos auxiliar, eu vou fazer aqui, pessoal, vou fazer aqui um L, né, vamos dizer assim, vai auxiliar bastante a gente a trabalhar aqui com a ferramentinha arco. Vou até colocar ele em vermelho para diferenciar do arco. Tá? O arco, assim como o círculo, tem muitas variações. A primeira delas, 3 pontos. Então, vou fazer um arco que passa por 3 pontos. Né? De novo, arco, 3 point, 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Bem tranquilo. O segundo é o arco Start, Center e End. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é meu centro. Start, Center e End. Aí você fala, poxa, professor, mas eu quero esse arco aqui, olha. Eu quero esse arco que está faltando. Né? Eu não queria esse arco
grandão, eu queria esse arco menor, esse quarto de arco aqui só. O que a gente tem que fazer? Se, né, a gente fez Start, Center e End, basta fazer o contrário. Ó, Start, Center, End. Tá? Então, dependendo de onde a gente começar e terminar, o arco vai apresentar de outra forma. Por quê? Pensa comigo, o AutoCAD sempre trabalha no sentido anti-horário. Olha, sentido anti-horário, Start, Center e End. Se eu começo aqui, se esse é meu Start e esse é meu End, ele trabalha no sentido anti-horário, né? Então, lembre-se disso. Start, Center e ângulo. Vou colocar aqui um ângulo de 45 graus. O que aconteceu, pessoal? Start, Center, e ele fez um arco somente até 45 graus. Se eu puxar uma linha aqui, olha, vou puxar uma linha aqui. E agora vou cotar isso para vocês verem. Angular, aqui e aqui. Vocês vão ver que 45 graus. Tá muito pequeno. Deixa eu ver se eu modifico aqui para eu não precisar modificar bem rapidinho. Só para que eu não precise ficar voltando toda hora. Deixa eu testar. A gente vai aprender a fazer isso também, viu, pessoal? Aí, ó, melhorou. Depois já vamos aprender a configurar a cota da maneira mais adequada possível. Então, esse aqui é o primeiro. O primeiro não, né? Esse é o terceiro. O quarto é Start, olha. Start, Center, você escolhe o ponto inicial, ponto central e Length. Length é o que? Comprimento da corda. Vou mostrar para vocês. Ó. Corda do arco é o seguinte, pessoal. Start, Center e agora o comprimento. Vou colocar 70 aqui. Notem o seguinte, gente, que não é o comprimento do arco. Vou mostrar para vocês que não é. Quer ver? Olha. Ó, comprimento do arco, vou cotar aqui. Deu quanto? 71,5142. Então não é isso, né? É o comprimento da corda do arco. O que é corda do arco? É a linha que liga esses dois pontos aqui, olha. É a linha que corta o arco nos dois pontos que limita ele, né? Agora, se eu cotar a corda, olha, vou colocar uma cota aligned aqui, essa corda aqui, aí a gente vai encontrar 70, ó. Essa linha tem 70, que é o valor que a gente pediu na hora de fazer esse arco aqui, esse arco, né? Então, não é o valor do arco, da circunferência aqui do arco, é o valor da corda. Beleza? Próximo. Start, End e Angle, ou Start, final e ângulo, né? Esse aqui, ele é bacana porque é o seguinte, olha como é que ele funciona. Eu vou aqui, Start, End e ângulo. Start, esse aqui é meu End, e vou colocar aqui um ângulo, por exemplo, de 45 graus. Aí vocês vão me falar, poxa, mas aonde tem um ângulo de 45 graus aqui? Né? Não faz sentido, aqui não é 45 graus, de cá não é, então vou mostrar para vocês aonde que está esse 45 graus. Vou pegar a ferramenta linha aqui, vou encontrar o centro desse arco, olha. Como a gente já trabalhou aqui com o Snap, né? As ferramentazinhas já estão todas configuradas da aula passada, quando eu passo o mouse em cima do meu arco, aqui embaixo aparece o centro dele, ó. Vou fazer então uma linha desse ponto até aqui. Depois eu vou fazer uma linha até aqui e outra linha até aqui. Vou apagar essa daqui. Esse ângulo aqui, gente, é o ângulo de 45 graus. Ó. O ângulo que sai do centro até um ponto do arco, do centro até o outro ponto do arco. Vou dar um outro exemplo, quer ver? Vou apagar tudo isso, vou dar um outro exemplo. Ó, Start, End e ângulo, Start, End e o ângulo agora é de 90. Vou fazer o mesmo procedimento, olha, daqui até aqui, daqui até aqui. Esse ângulo aqui, gente, ó, tem que ter 90 graus. Se não tiver, tá errado.
mais, olha lá, 90 graus. Tranquilo? Então, essa é uma outra modalidade de arco. Seguindo, Start, End e Direction. Ó, Start, agora é End, tá, pessoal? Aqui é End, não é centro, não. Igual a variação passada. E Direction, eu jogo meu mouse para cima, jogo para baixo, olha. Para onde for, eu tenho a direção do arco, desse arco mais convencional aqui. Bem tranquilo. Start, End e raio. É bem parecido com a questão do ângulo, tá? Então, ó, Start, End. Se eu sei que isso aqui tem 100, eu vou colocar um raio, sei lá, um raio de 80. Que raio que é esse? O raio desse arco, pessoal. Vou traçar uma linha daqui até aqui. E essa linha, ó, do centro até algum ponto na circunferência tem que ter quanto, gente? 80, porque o raio que a gente colocou, que a gente especificou foi 80, né? Então, essa linha tem que ter 80. Entendido? Vou fazer outro exemplo para se alguém ficou perdido, não entendeu. Ó, arco, start, end e raio. Agora um raio de 140. Vocês podem ver que o arco vai ficando cada vez mais fininho, né? Vai ficando cada vez mais fininho. E aí, se eu pegar uma linha daqui até o centro dele e medir essa linha, olha lá onde está. 140. Tranquilo? Bem simples também. Difícil era só de saber onde que está o raio, onde está o ângulo, né? Mas já estou trazendo isso bem tranquilo para vocês. Center, Start e End, a gente já fez, né? Só mudou a ordem das coisas. Isso aqui, essa variação é para que, dependendo de onde a gente está desenhando, né, da nossa necessidade, eu consiga usar um ou outro. Então, ó, Center, Start e End, né? Nós já fizemos, só que nós fizemos Start, Center e End. Depois, Center, Start e ângulo, sei lá, 45 graus. Mesma coisa. E Center, Start e Length. Length, sei lá, 90. Tá aí, né? Então, nós já fizemos esse. O último é o Continue. O Continue é para a gente continuar um arco. Tá vendo? Olha, a partir do último arco que foi feito, a gente consegue fazer um outro, né? Consegue fazer um outro. E a gente basta a gente configurar do jeito que for o adequado aí para nós. Tranquilo? Arco, então, fechou. Bem simples, tá? Vamos seguir, pessoal? Vou apagar isso aqui também. Vamos fazer agora, vamos utilizar agora a ferramenta Polígono. Deixa eu ver onde está Polígono aqui. Polígono. Aqui, ó. Polígono está junto com o retângulo, tá? Polígono está junto com o retângulo aqui. O atalho para polígono é POL, P-O-L. P-O-L. Como que ele funciona? P-O-L, Enter. Aqui embaixo ele pergunta para mim, qual que é o número de lados do seu polígono? Sei lá, 6 lados. 6, Enter. Vou especificar o centro geométrico do meu polígono. Dei um clique. Ele me pergunta, você quer um polígono inscrito em um círculo ou circunscrito por um círculo? Vamos digitar o I de inscrito primeiro. E ele pede o raio do círculo que ele estaria inscrito. Então, raio 50. Fiz, olha, um polígono de 6 lados. Tá? Um polígono de 6 lados. Inscrito em um círculo raio 50. Vou fazer aqui, olha, um círculo, olha. Um círculo com centro dentro do centro geométrico do polígono, com raio 50. Quer dizer o quê? Que o polígono, vou colocar o polígono aqui de vermelho, o polígono está o quê? Inscrito em um círculo de raio 50. Vou fazer a mesma coisa, só que agora para um polígono circunscrito por um círculo. Tá bom? Então, o polígono inscrito em um círculo, agora
vou fazer um polígono circunscrito por um círculo. POL, Enter. Número de lados, 6, Enter. Vou especificar o centro. Aí ele me pergunta, é inscrito ou circunscrito? C de circunscrito, Enter. O raio vai continuar sendo 50. Círculo, centro geométrico do polígono vai ser o centro do meu círculo. E eu quero um círculo com raio 50. Notem que o polígono agora está de fora do círculo. Inscrito, circunscrito. Notem que este polígono, esse polígono é menor do que o polígono circunscrito, tá? Vai depender do que vocês vão querer fazer, tá bom? De como vocês vão querer usar e as dimensões do polígono. Ok? Bem tranquilo. É possível também modificar, pessoal, a questão desses pontos aqui, tá? Se você quer esse ponto para cima, quer ele para baixo, basta na hora de fazer o polígono fazer essa rotação aí, não tem muito erro não. Ok? Tudo no AutoCAD a gente consegue alterar. Próximo, vamos para elipse, pessoal. O comando para elipse, aí ele pergunta para mim, elipse é EL, né? Aí ele pergunta para mim o seguinte, arco ou center? Gente, é basicamente a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar com center porque depois que eu coloco o centro, eu jogo o eixo X e o eixo Y. Então, C, Enter. Aí ele me pergunta, especifique o endpoint do eixo, né? Então, sei lá, vou colocar aqui, 50. E o segundo, vou colocar 20. Então, gente, ficou o quê? Daqui até aqui, quanto que tem? 40. Porque eu digitei o raio, né? Digitei o raio. Do centro até a extremidade. E aqui, quanto que tem? Se eu digitei 50, gente, tem que ter quanto? Tem que ter 100. Ah, mas eu quero fazer ele deitado. Bem tranquilo também. Depende de onde a gente puxar o mouse. Quer ver, C, Enter. Para cá, 50. Deu certo. Passa um minuto. Center. Pronto. 200, olha, eu fiz e não expliquei para vocês, mas é basicamente o seguinte, Center, especifiquei o centro, joguei meu mouse para a direita, mostrando que é o eixo X, 100, e o segundo eixo, poxa, e ele ficou ele ficou em pé. Bom, o AutoCAD ele faz isso com a gente, às vezes. Então, no meu caso aqui, ele está dando primeiro o valor de Y. Ok, sem problema. Ele está dando primeiro o valor de Y, né? $150. Agora ele fez com... Deixa eu ver, pessoal. Vamos lá, nós vamos resolver isso aqui. Bom, então é isso mesmo. Depende para onde a gente puxar o nosso mouse. Então, Center, cliquei aqui, escolhi o centro, puxei bem para a direita, escolhi o primeiro eixo 100, o segundo eixo 50. Isso mesmo. Então, aqui tem, no primeiro eixo tem 200 e no segundo eixo tem que ter 100. Pessoal, isso que aconteceu comigo aqui agora, vai acontecer com vocês aí com uma certa frequência.
tá? O AutoCAD, ele dependendo para onde a gente puxar o mouse, né? Se a gente puxar para a direita, para a esquerda, tem que mostrar bem para ele para onde a gente quer, né? Colocar uma linha, mostrar um eixo, para que não tenha confusão. Não se preocupem se da primeira vez der algum problema. Pode ser que você clicou sem querer em algum lugar, puxou um pouco para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? E também, pessoal, não se preocupe, olha, se der algum problema, vou fazer de novo, olha, sei lá, 150, beleza. Ah, professor, mas eu queria fazer ele em pé, tá? Então, depois nós vamos ver, por exemplo, a opção de rotar, ó. Rotate, rotacionar, eu pego um ponto aqui, por exemplo, ó, puxo ele para cima, não tem erro não. O AutoCAD ele é muito maleável no sentido de que a gente consegue, não precisa dar certo de primeira, a gente tem opções de melhorar e de fazer isso de uma outra forma depois. Mas, na maioria das vezes a gente consegue fazer sim, certo da primeira vez, né? Mas pode acontecer, isso acontece muito, acontece comigo nas aulas, acontece comigo nos projetos que eu faço, de uma ferramenta às vezes, por algum motivo que a gente não está vendo, ela não funcionar da maneira adequada, mas é uma questão só de continuar tentando e verificar o que está acontecendo aí. Tá? Então, a elipse é bem simples. Você clica no centro, joga o seu mouse para algum lugar, né, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, digita o valor do primeiro eixo, do segundo eixo, e aí, né, isso é o raio do primeiro eixo, o raio do segundo eixo, e você vai ter depois a elipse pronta. Depois que você digitou os dois valores, a elipse sua vai estar pronta, porque você já especificou o centro, o valor de um eixo, o valor do outro eixo, e aí não vai ter problema nenhum depois disso, tá? Elipse é isso aí. Depois, pessoal, queria mostrar para vocês a ferramenta SPL, que é a ferramenta SP-Line, né? SP-Line, que é a ferramenta SPL Enter, é uma ferramenta que a gente consegue fazer, vou tirar aqui o Orthomod, tá? A gente consegue fazer linhas em curva. Essa ferramenta é muito utilizada na arquitetura, na topografia, para quando a gente quer fazer linhas curvas, né? Linhas onduladas. Uma outra opção seria utilizar aqui também o Snap Mod. Vocês lembram que o Snap Mod a gente só consegue trabalhar nos pontos delimitados pelos quadradinhos do grid? Então, olha, SPL Enter, vou mostrar para vocês, olha. Ó, quero esse ponto, tá vendo? Olha, como é que fica mais certinho quando a gente faz isso, olha. Ah, tá, terminou aqui, Enter, tá pronta aí a nossa linha em formato de curva. Tá? Ela é delimitada, ela passa por pontos, ela passa próximo de pontos que a gente foi escolhendo. Ou pontos que já estão no nosso desenho, ou pontos que a gente coloca aleatoriamente. Tá bom? Depois, pessoal, a ferramentinha que chama X-Line. X-Line ou X-Line. Como que funciona essa ferramenta? Essa ferramenta ela serve como base para alguns desenhos e ela funciona da seguinte maneira, olha. XL, né? X-Line, Enter. Aí ela pergunta para mim aqui, ó. Eu tenho várias opções: horizontal, vertical, angular, bissecante e offset. Tá? Nós vamos trabalhar aqui com essas três primeiras, porque é a que talvez nós vamos utilizar mais. Horizontal. O que essa linha faz, pessoal? Aonde eu clicar, no ponto que eu clicar, ó, cliquei aqui. Opa, é porque apertei sem querer ali. XL, H de horizontal, cliquei aqui. Aonde eu clicar, eu tenho uma linha infinita horizontal naquele ponto. Vou fazer outro. XL, agora vertical, V, Enter. Aonde eu clicar, eu tenho linha infinita naquele ponto. Olha, a linha é infinita naquele ponto. XL, A de ângulo. Aonde eu clicar, pessoal, ó, eu consigo colocar o ângulo que eu quiser. Eu consigo colocar o ângulo que eu quiser aqui, ó. Eu posso especificar, eu posso colocar um ângulo, por exemplo, de 30 graus.
E aí eu fiz uma linha de 30 graus e eu coloco ela onde eu quiser, ó. Tá? Então, bem simples. Eu vou fazer de novo, olha, XL horizontal, linha infinita na horizontal. XL Enter, V Enter. Coloco linhas verticais aonde eu quiser, olha. XL Enter, A de ângulo e coloco o valor do ângulo. Agora eu quero um ângulo de 60 graus. Ó, coloco linhas de 60 graus aonde eu quiser. Isso é bacana, né? Linhas infinitas. Tá bom, pessoal? Tem um que é muito parecido, que é o Ray, é raio. Só que ele é uma linha semi-infinita, porque ele tem um ponto que ele começa. Ray, eu coloco o ponto, olha, clico no ponto, vou fazer de novo. R-A-Y, clico em um ponto, que é onde ele vai começar, e faço linhas, né, a partir desse ponto, quantas eu quiser, e essas linhas elas são infinitas também, ó. Elas não terminam. Elas não terminam, pessoal. Ah, professor, mas eu quero colocar linha com ângulo pré-definido. Então, vamos lá. Ó. Vocês lembram das coordenadas relativas? A gente não tinha que digitar arroba, o valor, né, do tamanho da linha, menor que o ângulo. Aqui é bem simples, quer ver? Ó? Ray, Enter. Esse aqui é o meu ponto central. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou digitar, arroba, vou colocar o valor só de 1, porque essa linha, ela, de qualquer forma, ela vai ser uma linha infinita. Olha. 1 menor que 0. Agora, ó, eu não preciso ativar de novo o comando. Ó. Arroba 1 menor que 30. Arroba 1 menor que 60. Estou fazendo linhas de 30 em 30. Arroba 1 menor que 90. Arroba 1 menor que 120. Arroba 1 menor que 150 e assim por diante. Tá? Vocês podem colocar os ângulos que vocês quiserem. O Ray e o X-Line eles são bem parecidos, só que o Ray ele tem um ponto inicial. Ele não vai infinito para os dois lados, né? Ele tem um ponto central de onde essas linhas elas partem. Terminando, pessoal, faltam só dois e eles são parecidos também. Ó. Vou fazer aqui com o orto ligado, uma linha tamanho 100. Bem pequenininho aqui. Opa. Acho que eu dei muito zoom. Ué. Deixa eu ver. L, Enter. Aí. Pronto. Aqui, ó. Pô, pessoal, alguma coisa aconteceu aí. Alguma coisa aconteceu que mudou o meu padrão aqui de referência, né? Mas é tranquilo. Só resetar o profile aqui e a gente continua. Sem problema. O problema continua, mas não tem problema não. Vamos lá. Alguma coisa aqui, ó. O que aconteceu foi que as coordenadas elas ficaram muito grandes em relação ao meu x e meu y, né? Então isso deu algum problema aqui. Mas isso é que deu algum problema. Meu x e meu y. Depois eu vou verificar o arquivo, mas alguma coisa que aconteceu quando a gente colocou aquelas linhas infinitas lá, né? Modificou aqui o meu sistema de coordenada. Vamos lá, linha. Vou ligar o orthomod aqui. Tá?
Espera aí que meu AutoCAD deu um probleminha. Vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu. Vou abrir um outro aqui, gente, para não ter que ficar procurando o que aconteceu. Vou abrir um outro arquivo aqui, tá? Abrir um outro arquivo. Vou apagar aqui algumas ferramentazinhas. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Pronto, tá aí. Pronto, gente. O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Aconteceu o seguinte: no momento em que eu coloquei as linhas, né, infinitas lá, array, xline, pode ter acontecido, e eu acho que foi isso que aconteceu, que o AutoCAD mudou automaticamente aqui o padrão do tamanho, né? Porque olha aqui, ó, esse aqui é um tamanho bacana. Lá para eu chegar nessa linha, eu estava tendo que dar um zoom muito grande, né? Um zoom gigantesco lá. E pode ter sido isso que aconteceu. Mas, beleza. Então, de novo, olha. Enter. Puxei para a direita aqui. Fiz uma linha de 100. Tá? E vou aplicar agora o comando divide, que é o que? Dividir. Ele vai colocar aqui para a gente, pessoal, várias subdivisões ou quantas subdivisões a gente quiser. O que eu vou fazer? Ó? O comando é div, enter, seleciono o objeto, opa, selecionei errado, div, enter, seleciono o objeto e quero, nesse objeto, eu quero 5 divisões. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar o objeto? Né? Ele vai quebrar o objeto? Não, ele vai colocar nós aqui nesse objeto. Ele vai colocar alguns nós aqui nesse objeto, tá? Um pontinho. E para que eu possa ver esse nó, eu tenho que ligar aqui, olha, Object Snap Settings, a ferramenta Node, tá? E aí, se eu quiser, por exemplo, fazer uma linha a partir do primeiro node, olha aqui, ó, a linha de 100 começa aqui, o primeiro node está aqui, faço uma linha, por exemplo. Agora, olha, o segundo node está aqui. E quanto tem em cada pedacinho desse, pessoal? Tem que ter 20, né? Se a gente fez 5 subdivisões, aí desconfigurou de novo, ó, 20. Tá bom? Então, aqui a gente pegou um objeto que valia 100 de tamanho, né? Tinha um tamanho de 100. Vou fazer ele de novo aqui. E subdividir ele colocando pontinhos de 20 em 20. A próxima ferramenta, que é a ferramenta Measure, tá? Ela faz alguma coisa parecida, mas ela subdivide no ponto que a gente quiser. Por exemplo, ó, o comando da ferramenta Measure é ME. Ele pede o seguinte: especifique, Measure, ME. Ele pede para selecionar o objeto está aqui, e eu quero segmentar esse objeto em 70. 70, Enter. O que acontece? Em 70, eu tenho um nó. Aqui, ó. Tem um nó. Esse pedaço aqui, pessoal, ó, esse pedacinho aqui, ele tem que valer 30. Vamos ver. Daqui até aqui. Olha lá, tem 30. E o outro pedaço tem 70. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato a qualquer hora. Já vou disponibilizar para vocês tanto o vídeo quanto os exercícios que vocês devem fazer utilizando as ferramentas da aba Draw. Ok? Até mais!